Quero com muita alegria cumprimentar a toda a igreja com a paz do Senhor. Amém. Os irmãos, aproveitando que nós estamos neste clima espiritual, eu quero te convidar a ler o primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 1. Nós vamos ler a partir do versículo de número 4. Enquanto você procura, quero agradecer a Deus por mais esta oportunidade de poder estar aqui, nesta casa de oração. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Jeremias, que me abençoou para estar aqui. Deus abençoe a sua família e também agradecer a Deus pela vida do pastor Wesley e da sua família. Já parabenizar, pela bebezinha tão linda, que Deus continue abençoando essa família. Conheço o pastor Wesley desde quando nós éramos solteiros. Servia a Deus ali na Assembleia de Deus, do Ministério do Belém, e sempre foi uma bênção. Eu quero louvar a Deus pela vida dele e de toda a igreja que está aqui. Aqui no Nazaré, o povo é uma bênção, Então poder estar aqui é uma alegria. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 1. Vamos ler o versículo de número 4. Pode ser que a tradução minha seja um pouco diferente. Eu estou usando aqui uma Bíblia nova que eu comprei, que é a Nova Versão Transformadora. Gostei muito dessa Bíblia e ela tem um pouco, a tradução um pouco diferente, mas é a palavra de Deus. Quem encontrou, diga amém. Amém. Versículo 4. Quando Eucana apresentava o seu sacrifício, dava porções de carne à sua esposa Penina e a cada um dos filhos e filhas. A Ana, porém, dava uma porção especial, porque a amava, apesar de o Senhor não lhe ter dado filhos, e a sua rival a provocava e zombava dela, porque o Senhor não lhe tinha dado filhos. Todos os anos era a mesma coisa. Penina provocava Ana quando iam à casa do Senhor, e a cada vez Ana chorava muito e ficava sem comer. Amém? Eu penso que este texto, ele seja um texto bíblico muito conhecido por toda a igreja. Acredito que 100% aqui da igreja conhece, já leu, já ouviu muitas pregações acerca do capítulo de número 1 do primeiro livro do profeta Samuel, que é a respeito de Eucana e de sua família. O versículo de número 7, na Bíblia que eu tenho em casa, a última parte vai dizer que
todos os anos eles subiam a Siló. Aqui na Bíblia que eu faço uso, está dizendo todos os anos era a mesma coisa. Eu penso que talvez todos os irmãos, e eu também já fiz essa pergunta, ou eu já falei muitas vezes, que dentro do ditado que diz entra ano e sai ano, e é sempre a mesma coisa. Eu já falei, e eu acredito que você também, muitas vezes já falou. Todos os anos parece que é a mesma coisa. Não muda. Não acontece nada de anormal. O que acontece é que o ano passa, a idade vai aumentando e muitas das vezes sempre é a mesma coisa. Eu considero o capítulo de número 1 do primeiro livro do profeta Samuel como o capítulo do conhecimento. Por que o capítulo do conhecimento? Porque o capítulo 1 é o capítulo que nós vamos conhecer um pouco sobre este servo de Deus, por nome de Eucana. Quando eu pesquisei sobre Eucana, eu descobri que Eucana, ele era um servo de Deus, ele era religioso, ele era um homem de fé espiritual e tinha um comprometimento diante de Deus dentro de um propósito que ele tinha com o Senhor, que era de todo ano subir para Siló para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. O capítulo 1 é o capítulo que vai falar sobre a sua cidade, a região que ele morava, quem é o seu pai e quem é a sua família. A Bíblia diz que ele é de Ramataim, ou Ramá. Esta cidade, no contexto histórico, foi a cidade dos juízes. Os juízes que julgavam a Israel segundo os seus atos. Foi nesta cidade que nasceu também o profeta Samuel, que foi profeta e que também foi juiz. Ramá, dentro do seu contexto histórico, no finalzinho do período dos juízes, foi uma cidade que enfrentou um grande declínio espiritual e também viveu um tempo de corrupção. Na época, quem exercia o sacerdócio eram os dois filhos do sacerdote Eli, que era Ofine e Finéias. E foi neste contexto que nasceu o profeta Samuel. O versículo 1 diz que houve em Ramataim um homem, e este homem é Eucana. A Bíblia diz que ele é desta cidade de Ramataim e a sua região é a região montanhosa de Efraim. Ele é um efrateu, provavelmente um homem bem-sucedido e de uma família bem-sucedida da época, porque na época o trabalho era plantar, era agricultura,
E quando você estuda a história da família, eles tinham este trabalho de plantar. Então, era uma família muito próspera. A Bíblia diz também que este homem, ele era casado. E dá a entender que ele era muito bem casado. Por quê? Porque a Bíblia, a palavra de Deus, não mente. E a palavra de Deus diz que ele era casado com Ana, e a Bíblia diz que ele amava muito a Ana. Embora ter acontecido algo da vontade de Deus sobre Ana, uma vontade permissiva, porque a Bíblia diz que ela era estéril, mas ela não era estéril porque aconteceu uma fatalidade do destino. No percurso da sua vida, ela foi acometida por uma enfermidade no seu útero, como acontece com muitas mulheres que está impossibilidade de gerar devido mioma, cisto, alguma doença no ventre. No caso de Ana, não foi uma doença, não foi uma fatalidade do destino, não foi mioma, não foi cisto, não foi nenhuma enfermidade, mas o texto diz que foi o próprio Senhor, foi Deus, uma vontade permissiva de Deus, porque o texto diz assim: e Deus cerrou o ventre de Ana para que ela não gerasse. Então não foi uma doença, não foi uma enfermidade, não foi uma fatalidade, foi uma vontade permissiva de Deus de cerrar o ventre de Ana para que ela não gerasse. Aí quando entra a vontade permissiva de Deus, quando Deus quer cerrar, porque a palavra cerrar aqui, ela tem muito significado, mas eu quero citar 3. O primeiro significa fechado. O segundo significa vedado. E terceiro significa impedido. Ou seja, Deus fechou, Deus vedou e Deus impediu. Quando Deus fecha, não existe chaveiro na terra que possa criar uma chave para abrir o que Deus fechou. Se Deus fechou, só Ele que abre. Só Ele que pode abrir. Se Deus vedou, está vedado. E se Deus impediu, não tem ninguém que possa fazer nada. O profeta Isaías já dizia no capítulo 43, no versículo de número 13, ainda antes que houvesse dia, diz o Senhor, eu sou, e não há ninguém que possa escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? O caso de Ana não foi uma fatalidade, foi o próprio Deus que fechou, que vedou e que impediu. Toda vez que Deus fecha algo, Deus veda algo, Deus impede algo, mas que seja Deus, Deus tem um propósito extraordinário para fazer. É nós que não entende, é nós que não compreende, é nós que não quer
passar por momentos difíceis ou momentos impossíveis, nós sempre queremos o quê? Ficar na bênção, cantar hino da vitória, sempre viver do bom e do melhor, sim ou não? Mas Deus tem as suas maneiras de trabalhar, Deus tem os seus modos de agir, Deus tem propósito para cada um de nós, e Deus resolveu fechar a Madre Diana. Vontade permissiva de Deus. E vontade permissiva de Deus, ninguém consegue intervir. É tão verdade que no mesmo livro de 1 Samuel, no capítulo de número 2, versículo de número 6, vai dizer que o Senhor, Ele tira a vida e também dá a vida. Ele faz o homem descer até a sepultura e faz também o homem subir da sepultura. Jó capítulo 5, versículo 18, a Bíblia diz que Ele faz a ferida e Ele mesmo também sara a ferida. Então, olhe para alguém que está do seu lado e diga, se Deus está permitindo uma coisa na sua vida, fica em paz. Não reclame, não murmure, porque Deus tem as suas maneiras de trabalhar. E certo que Deus vai fazer algo tão glorioso, como Deus fez com Jó, que deu tudo em dobro para ele, e a Bíblia diz que ele mudou o cativeiro de Jó. Deus é poderoso para mudar o meu cativeiro, para mudar o teu cativeiro. Deus é poderoso para te dar em dobro o que você perdeu e nós ficar em paz e dando glória ao nome de Jesus. Eu vim profetizar, quem sabe você está dentro deste contexto. Entra ano e sai ano e é sempre a mesma coisa. Mas eu profetizo, não é jargão de pregador, porque a Bíblia diz que as nossas palavras, elas têm poder para abençoar e poder para amaldiçoar. Então, segundo a palavra de Deus, eu quero profetizar que este ano de 2026, vai ser um ano extraordinário, não só para mim, mas para todos nós que estamos aqui, adorando e servindo a Deus. Deus te dará o recurso que você precisa. Deus te dará a sabedoria que você precisa. Deus te dará habilidades que você precisa. Deus te capacitará para um projeto que já está habitando e pairando sobre o teu coração. Eu tive pregando semana retrasada em um trabalho e no finalzinho daquela mensagem Deus colocou uma profecia na minha boca. E a profecia na minha boca foi esta: Deus está te dando uma marca própria. Não fale nada para ninguém. Vai ao cartório, registra ela. Depois você fala. Enquanto eu pregava e profetizava segundo o Espírito de Deus na minha boca, no final do culto o irmão me procurou e disse: pastor, enquanto o senhor pregava, eu estava escolhendo 3 nomes para a minha empresa. E quando eu risquei 2 e falei, esta eu vou levar para o cartório para tentear, Deus deu a profecia na tua boca. E eu não vou nem contar para o senhor que foi o profeta, mas eu vou registrar, eu vou patentear e depois eu vou lançar esta marca. Por quê? Porque
Deus é o Deus que esquadrinha mente e coração. Enquanto nós estamos aqui nesta noite, Deus sabe da minha necessidade. Deus sabe da tua necessidade. Deus sabe por que fechou. Deus sabe por que vedou. Deus sabe por que está impedindo muita coisa. Não é para agora, é para um outro momento, para uma outra oportunidade. E pode se preparar. Quando Deus abrir, não tem ninguém que fecha. Quando Deus tirar toda a barreira, todo o empecilho, não tem também ninguém que se levanta para bloquear, para trancar, para amarrar, para tentar fazer alguma coisa dentro daquilo que Deus está agindo, dentro daquilo que Deus já está trabalhando, dentro daquilo que Deus está fazendo. Você acredita nisso? Você pode dar glória a Deus por esta palavra. Tua semana vai ser diferente. Você vai acordar amanhã inspirado e inspirada. Deus vai te dar uma ideia extraordinária e o nome dele vai ser glorificado para todo sempre. Deus fechou amado Diana. Deus fechando amado Diana, isto abriu um leque para que Eucana pudesse conhecer uma outra mulher, porque era a cultura da época, permitia-se, quando a mulher não desse filhos ao esposo, então este homem tinha a liberdade de conhecer uma outra mulher, que essa lhe daria filhos. Ele conhece Penina, casa com ela, e Penina, segundo a Bíblia, diz que deu filhos e também deu filhas para Eucana. Mas esta mulher, ela foi terrível. Ela foi uma pedra no sapato de Ana. Porque não bastava ela também ser esposa de Eucana, morar na mesma casa, gerar filhos e filha. O texto diz que esta mulher provocava Ana, irritava Ana, excessivamente. A palavra excessivamente aqui significa uma coisa contínua, era algo permanente, era todos os dias, era toda hora, era de domingo a domingo, esta mulher ficava sobre Ana, provocando e irritando. E sabe qual era a irritação desta Penina? O texto vai dizer assim, que Eucana amava muito a Ana. Por quê? Porque a Bíblia diz que Eucana dava porções para Penina e para Ana. A Bíblia diz que ele dava uma parte excelente, porque amava. Então, o amor que Eucana tinha por Ana fazia com que Penina ficasse atribulada e ficava dentro deste processo irritando a Ana. Eu fui pesquisar aqui a palavra porções. Porções significa uma parte. Porções significa restrição. Porções significa só um pouco, algo restrito. Mas quando a Bíblia diz que Eucana dava uma parte excelente para Ana, isso daqui significa que ele não tinha restrição com Ana. Ele dava vontade. Era algo com excelência. Deus é assim. Quando Deus quer nos abençoar, Deus não nos dá qualquer coisa. Deus sempre vai nos dar do bom e do melhor. Com quem serve a Deus não tem restrição, porque a Bíblia diz que Deus, quando quer nos abençoar,
A bênção de Deus não acrescenta dores. A Bíblia diz que a bênção de Deus, ela é recalcada, ela é sacudida e ela é transbordante. Então olhe para alguém e diga assim: anda comigo agora que eu não tenho nada. Come ovo comigo agora. Porque quando a bênção de Deus recair sobre mim e que transbordar, quem esteve do meu lado vai ser abençoado também. Também. Você sabia que eu carrego muitas bênçãos de amigos que não tinham nada, mas que nós fomos amigos da prova, pastor Wesley, amigos da luta, não tinha nada, era um ajudando o outro, para não ficar naqueles negócios da mesmice. Eu emprestava o meu terno para ele me emprestava o terno dele, eu emprestava a gravata. Você já viveu esse momento aqui de você emprestar algo para alguém te prestar? Para não ficar na mesmice. E depois que Deus abençoou, esses dias mesmo, eu cheguei na casa de um amigo da prova, o cara veio da Paraíba, na prova, hoje é um gerente de TI, bem sucedido, e eu cheguei na casa dele e disse: Everton, eu tenho um presente para te dar. Quando eu estava sentado na sala, quem não gosta de ganhar presente, né? Eu gosto de ganhar presente, irmão. Quem gosta de ganhar presente? Não é bom ganhar presente? A gente não fica feliz? E ainda mais aquele presente inesperado, que você vai visitar alguém e de repente este alguém tem um presente para te dar. Ele diz: rapaz, eu estava esperando uma oportunidade de você vir aqui em casa, eu tenho um presente para te dar. Quando ele chegou na sala, ele me deu uma jaqueta de couro, irmão, bege, coisa mais linda do mundo. Por quê? Amigo da prova, amigo da luta, amigo da oração. Então olhe para alguém e diga: seja o meu amigo agora que eu não tenho nada. Porque quando Deus mudar a minha sorte, quando Deus mudar o meu cativeiro, quando Deus ele fazer um reboliço na minha vida, a bênção que vier sobre mim vai recair sobre você. Pedro não foi egoísta. Ele pescou a noite toda, não pegou nada. Mas depois que ele ouviu a palavra de Jesus, que Jesus falou: Pedro, volta para o mar pescar. E outra coisa, não joga tua rede do lado esquerdo, joga tua rede do lado direito. E a Bíblia diz que ele obedeceu. Quando jogou a rede, o texto diz que veio tanto peixe. A bênção de Deus veio na rede de peixe, porque quando você vai na direção não tua, mas quando você vai na direção da palavra de Deus, quando Deus fala com você, e você vai pela obediência que Deus falou, você não volta frustrado, você volta abençoado e volta abençoada. Pedro, aquele dia, irmão, foi extremamente abençoado. Ele não pegou só o peixe para ele, porque a Bíblia diz que o barco dele quase afundou de tanto peixe. Aí o que aconteceu? Tinha um monte de colega dele do lado, um monte de barquinho. O que Pedro fez? Sinal para os companheiros, segundo a Bíblia, e a Bíblia diz que ele dividiu a bênção dos peixes para aqueles companheiros que também estava na mesma situação que ele. Então olha para alguém e diga assim: fica comigo, dá glória a Deus comigo, acredita em mim agora, porque quando a bênção chegar, eu vou fazer sinal para você lá no WhatsApp, lá no Facebook, no Instagram, eu vou tocar a campainha da tua casa, eu vou fazer sinal. Por quê? Porque quando Deus me abençoar, eu também vou te abençoar. Aleluia. Ela é barajora eminência. É verdade que tem um monte de gente ingrato, que ele fala que vai te abençoar, mas quando ele recebe, ele parece o Mr. M, desaparece também. Tem um monte de crente Mr. M, desceu agora, foi revelação agora.
Quem conhece crente Mr. M aqui? Eu fui pastor em Ferraz, o cara passou por um monte de igreja. Aí um belo dia ele chegou lá, falou que queria ser crente da igreja. Aí ele falou assim: pastor, eu estou com uma causa de 300 mil reais. Está amarrado, fechado, trancado. Já pedi tantas orações e nada aconteceu. Aí ele disse assim: eu quero que o senhor ore por esta causa. Se Deus me abençoar, se a causa se destravar, eu vou dar o meu dízimo aqui e ainda eu vou dar uma bênção para o senhor. Ah, irmão, aí eu entrei na guerra. Aí eu fui para o joelho. Pastoreando, não tinha salário, uma prova terrível. O que eu tinha que fazer era orar e crer no milagre. Não demorou um mês. O camarada chegou na igreja e falou: pastor, o que o senhor tem? Eu falei: tenho Deus. O suficiente. A causa foi destravada e o dinheiro já está na minha conta. Ah, irmão, eu olhei para ele, eu vi um monte de cifrão. Eu vi um monte de nota assim caindo. Irmão, eu queria ir para casa. Resumindo, foi a última vez que eu vi ele no culto. A unção do Mr. M pegou ele. Ai, eu quase me desviei aquele dia. E eu falei: quando vier um crente que pedir para eu orar neste sentido, eu vou orar para que continue amarrado e trancado. Foi embora. Desapareceu. Mas eu continuei crente, dando glória a Deus. A Bíblia diz, e eu já estou terminando, que este homem tinha um propósito diante de Deus. E qual era o propósito de Eucana? O propósito dele era, todos os anos, sair de Ramataim com destino a Siló. Por quê? Porque lá em Siló, o que tinha de tão especial para ele sair de Ramataim e chegar em Siló? A Bíblia diz que lá estava o templo do Senhor. E neste templo, a Bíblia diz que Eli não era mais o sacerdote, porque ele já estava velho, e os dois filhos dele, Ofni e Finéias, eram o sacerdote, e eram eles que recebiam as ofertas naquele tempo. Este homem ia para Siló, e ele ia para adorar e sacrificar a Deus. Era o propósito que ele tinha com o Senhor. Se alguém naquele dia que ele ia subir, chegasse para convidá-lo para uma festa, ele não ia. Se alguém chamasse ele para dizer: olha, hoje eu vou dar um banquete, só vai ter contrafilé e picanha, Coca-Cola, Guaraná Antártica, só vai ter do bom e do melhor. Está amarrado, parece que eu vi uma picanha na minha frente agora. É só, olha, mano, está amarrado. Era só ele ter o dia do propósito. E o propósito era em Siló, que era o comprometimento dele. Este homem tinha uma firmeza tão grande, um comprometimento tão grande, que quando ele marcava o dia, não tinha ninguém que tirava
o foco dele de subir para Siló. Você sabia que tem crente que ele até começa um propósito, ele até começa um projeto com Deus, mas coisas poucas, mínimas que acontecem, consegue tirar o propósito dele ou dela e consegue tirar ele do foco, do objetivo. Mas este homem aqui, ele nos ensina que vale a pena manter um propósito firme diante de Deus. Vale a pena manter um propósito firme diante de Deus. E a Bíblia diz que ele subia com Ana, com Penina e com seus filhos. E eles estando lá em Siló, ele percebe que Ana estava chorando, amargurada, já não comia muitos dias. Aí a Bíblia diz que Eucana falou assim: Ana, por que você está chorando? Por que você está triste? Por que você está amargurada? Por que você não come? Aí ele disse: eu não sou para ti melhor do que 10 filhos. Aquela palavra de Eucana fez um efeito tão grande na vida de Ana, que a Bíblia diz que ela comeu, ela bebeu, ela se pôs de pé e foi orar. Tem coisas que vai acontecer comigo, com você, que em vez de nos colocar para cima, vai nos colocar para baixo. Ana pegou aquela palavra, ela comeu, ela bebeu, ela se posicionou e foi orar. Recebe esta palavra hoje aqui, coma desta palavra aqui, toma uma posição de Deus hoje aqui e vai orar. Vai orar. Outro dia eu prego aqui. Vocês estão lembrando quando Neemias estava vivendo o melhor tempo, a melhor fase da sua vida? Ele é copeiro do rei, ele que prova da comida do rei, bebe da bebida do rei. Aí daqui a pouco chegam os seus irmãos e traz uma notícia para ele. E a Bíblia diz que a notícia era que as portas de Jerusalém tinham sido queimadas. Só contou notícia triste. O que aconteceu? Ele recebeu a notícia e o texto diz que ele ficou prostrado e chorando por muitos dias. Tem notícia que se você receber e levar para o teu coração, vai te fazer você ficar prostrado e prostrada, vai furtar a tua força, a tua espiritualidade, vai te abater, vai te arrancar da presença de Deus. Mas quem estiver ligado no céu, você pode até ouvir muita coisa, mas não receba. O que você tem que receber é a palavra de Deus sobre a tua. Ele ficou prostrado. Aí a Bíblia diz que ele resolveu tomar uma posição. E qual foi a posição? A Bíblia diz que ele se levantou, ele orou, ele jejuou, ele pediu cartas para o rei e foi fazer uma grande obra em Jerusalém. O diabo está achando que eu vou ficar prostrado e você vai ficar prostrada com as notícias que a gente anda ouvindo por aí. Mas em vez de ele ver você prostrado e eu prostrada, ele vai ter que ver o quê? Nós orando, nós jejuando, nós falando com o rei e nós fazendo uma grande obra para que o nome de Deus seja glorificado para todo sempre. Olha para alguém e diga assim: você vai crescer. Você não vai ficar prostrado e nem prostrada. Você vai dar volta por cima. Você vai dar volta por cima. Você vai chegar aonde muita gente diz que você não vai chegar. Deus está pegando. Deus está pegando na tua mão
dizendo: vem comigo, que eu vou te colocar aonde a minha promessa disse que você ia chegar. Levanta a tua mão para dar glória a Deus. Você pode bater na mão de 3 pessoas do teu lado e dizer: o que Deus falou está de pé e não cai por terra. O que Deus falou está falado. O que Deus determinou está determinado. O que Deus falou ao teu respeito, ao meu respeito, não cai por terra. A palavra do homem cai por terra, mas a palavra de Deus não. A Bíblia diz que não volta para ele vazia, mas quando ela é liberada, ela se cumpre, ela se cumpre, ela se cumpre, ela se cumpre. Quem acredita que ela se cumpre? Quem acredita que ela tem poder para cumprir? Aleluia! Aleluia! Este ano aqui, pastor Wesley, completa-se 26 anos, desde os 15 anos que eu estou pedindo graça, misericórdia, ajuda, para continuar servindo a Deus. E tudo que Deus falou, através da Bíblia, da palavra, não caiu por terra. Eu estou vivendo, eu vou vivenciar. Aleluia! Você também vai vivenciar, meu filho. Você também vai ver o cumprimento da palavra de Deus na tua vida. O choro que você está chorando hoje, a prova que você está passando hoje, a luta que você está passando hoje, não é comparado com as coisas que Deus vai realizar sobre a minha vida e sobre a tua vida. Aleluia. Glória a Deus. A Bíblia diz que ela foi orar. Quando ela foi orar, o sacerdote Eli percebe que ela ora, mas de boca fechada. E qual é o problema de você orar de boca fechada? Tem gente que ora gritando, não é? Tem gente que ora já falando mais manso. E tem gente que ora mudo. Como Paulo disse, que, se possível, oremos em espírito. Mas tem gente que ele se acha tão crente, né? Tem gente que acha tão crente, que se ele olhar para uma pessoa que está de joelho dobrado, não falando nada, ele acha que a pessoa não sabe orar, que a pessoa não está orando. E a Ana aqui, ela está orando de boca fechada. Por quê, irmão? No caso de Ana, e no caso de muitas das vezes da gente mesmo, que está passando por alguma coisa, tem hora que a gente não tem palavra para orar, não é verdade? Tem hora que você não vem palavra. Você só fica ali de olho fechado e fica ali na comunhão. Porque a Bíblia diz que antes que alguma palavra venha na nossa boca, Deus já conhece. Deus sabe. Você quer orar, mas não consegue. Mas Deus sabe o que você quer. Porque a Bíblia diz que Ele esquadrinha a mente e o coração do homem. E a Bíblia diz que a palavra de Deus é como uma espada de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma e das medulas, e apta para discernir os pensamentos e intenção do coração. Aí ele olha para Ana e diz: aparta de ti o teu vinho, você está embriagada, você está bêbada. E Ana disse: não, meu Senhor, não me toma como filha de Belial, eu não estou embriagada, eu não bebi. O que está acontecendo comigo é que eu estou amargurada de alma. Quando ele ouviu isto, ele entendeu e disse: minha filha, então vai orar, e que o Senhor conceda a sua petição. Aí a Bíblia diz que ela orou, mas ela não só orou, mas a Bíblia diz que ela fez um voto ao Senhor. O que é voto? Voto é promessa
para Deus. Você quer prometer alguma coisa para mim? Quer prometer alguma coisa para o pastor Wesley, pastor Jeremias, e não cumprir? Tá tudo bem. Mas não prometa algo para Deus que você não vai cumprir. Voto é algo muito sério. E qual foi o voto de Ana? O voto dela foi o seguinte: se o Senhor me der um menino, tem tradução que diz, um varão, eu vou amamentar ele e depois eu vou deixar ele dentro do templo, aos cuidados do Senhor. Este foi o voto de Ana. Por quê? Porque a mulher que não podia gerar, ela era considerada como amaldiçoada e como uma pessoa maldita. Então, quando uma mulher na época tinha um filho homem, esta mulher era considerada como uma mulher abençoada e honrada. Ana faz uma oração específica. Quando eu forar, quando você forar, seja específico, seja específica nas suas orações. Ana foi específica. Ela disse: eu quero um menino, eu quero um varão, eu quero um rapaz. E a Bíblia diz que ela fez um voto, e naquela mesma noite eles descem. E o texto diz que ela coabitou com Eucana. E o que a Bíblia diz? Deus se lembrou de Ana. Deus se lembrou de Ana. E qual foi o resultado? Deus deu um menino. E ela pôs o nome de Samuel, que significa Deus, ele ouve. Deus, ele ouve. Nenhuma oração aqui cai por terra. Deus ouve. Deus ouve as tuas orações. Deus ouve as minhas orações. Minha filha me procurou esse dia e disse: pai, eu estou orando. Eu disse: continua orando, porque Deus vai ouvir as tuas orações. E eu tenho orado dizendo: Senhor, faça da minha filha mais crente do que eu, mais crente do que a mãe dela. Quando eu cheguei do culto esses dias, ela tem me acompanhado muito nas pregações, porque a minha esposa fica na sede para auxiliar o departamento das irmãs. E quando foi esses dias, ela fez uma surpresa, irmão, que eu fiquei assim admirado. Quando eu cheguei no quarto dela, ela fez um monte de versículo e colou na parede do quarto e diz: pai, toda vez que eu levanto, eu me deparo com os versículos bíblicos e eu fico lendo eles. Quando foi esses dias que eu cheguei de uma pregação, ela me trouxe mais uma porção de versículo e diz: pai, eu estou colando na parede. Eu disse: você está no caminho certo. Leia a palavra, medita na palavra, que Deus vai ter para ti um futuro extraordinário. Aleluia! É Deus que está ouvindo a minha oração, e Deus é poderoso para ouvir a tua oração. Está vendo? Ana passou tudo aquilo, mas quando Deus resolveu abençoar ela, Deus deu o profeta Samuel, que foi também juiz em todo o Israel. Vai orando, minha irmã, vai orando, meu irmão. Não pula fase, passa por este processo, passa por essas lutas, passa o que você tiver que passar. Não murmure, não reclame, vai dando glória a Deus, porque também quando Deus abrir, olha, você vai ficar de boca aberta e eu vou ficar de boca aberta. Você pode aplaudir a Jesus? Que Deus te abençoe. Guarde esta palavra e uma semana de vitória para todos nós. Só lembrando aqui, pastor, se me permite, eu trouxe aí umas trufas. Os irmãos que desejarem, eu vou estar ali, tá bom? No final, 3 por 10.
Amém? Deus abençoe no nome de Jesus.